Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e eu trago com alguma regularidade avaliações de fones True Wireless, os totalmente sem fio, aqui pro canal. Mas normalmente são produtos ou de entrada ou no máximo intermediários, né? Tipo Xiaomi AirDots, Huawei FreeBuds 4i, né? Fones mais ou menos nessa categoria. Hoje não. Hoje eu tô aqui com 3 produtos que estão na realeza dos fones True Wireless. Bom, o primeiro da lista são os Apple AirPods Pro, que são os TWS topo de linha da Apple. Eu fiz um review deles há pouco tempo, dá uma olhada aqui caso você não tenha visto. E é um in-ear True Wireless da Apple, tá? Que custa aí, o preço varia um pouco, tipo, o preço oficial é R$3.000, mas você consegue no mercado por bem menos. Depois vem o Sony WF-1000XM4. Ele é basicamente a versão mais recente da linha WF-1000X, que por sua vez é uma versão in-ear da série WH-1000X da Sony, que é a de topo de linha de fones Bluetooth com noise cancelling. O primeiro, inclusive, fone dessa linha, que foi o... Primeiro não, desculpa, teve um antes, mas o WF-1000XM3... foi um dos primeiros in-ears True Wireless com cancelamento ativo de ruídos realmente meio que high-end, assim. Ele não é vendido oficialmente no Brasil hoje em dia, tá? Porque a Sony saiu do Brasil, mas você consegue ele meio que não oficialmente aí na casa dos R$1.800, por aí. E por último, o Sennheiser Momentum 2 True Wireless, que é praticamente a mesma coisa que o Sony, só que na linha da Sennheiser. Ou seja, ele é basicamente a nova versão da linha True Wireless correspondente à linha de headphones da série Momentum, né? Como o Momentum que eu trouxe review na segunda-feira, né? Que é o Momentum 3 grandão. Esse aqui basicamente é o que seria a versão True Wireless do Momentum 3. Ele custa na casa dos R$2.600, direto na própria Sennheiser, tá? Eu vou deixar o link para todos os 3 aqui na descrição. E é o seguinte, o Sony foi enviado pelo Alex Nishi, um amigão meu, muito gentilmente mandou para poder fazer esse comparativo, porque o Matias, da Merino Frames, já tinha mandado para mim esses outros dois, né? Foi o Matias que mandou o AirPods Max há um tempo, né? Ele me mandou aqui os AirPods Pro, agora junto com o Sennheiser Momentum 2 TWS. Ele tem um projeto muito maneiro, artístico, né? Ele é fotógrafo, chamado Merino Frames, é sensacional, como sempre nos vídeos onde ele me empresta produtos. Vou deixar na descrição o link caso você se interesse. Eu recomendo que você conheça o trabalho dele porque realmente é muito legal. Vamos começar falando de aspectos físicos e funcionalidades, como sempre. Primeiro, os Apple AirPods Pro. Eu já fiz há pouco tempo o review dele aqui no canal, então eu não vou entrar em tantos detalhes, tá? Basicamente, assim, fisicamente é um fone relativamente simples, ele não é nada absurdo, assim, em termos de construção, sabe? É todo de plástico branco, mas é um plástico de excelente qualidade, é um fone muito sólido, o conforto é excelente, é um daqueles casos em que, assim, cara, você basicamente esquece que tá usando, mas uma coisa que eu não curto muito é o fato dele ter ponteiras proprietárias. O grau de resistência é IPX4, então é um fone que vai aguentar um exercício leve, mas não vai querer fazer um triatlon com ele, porque não é prova d'água. Controles são um pouco mais básicos, tá? Não são controles tão complexos assim, eles são bem diferentes, eles funcionam tipo apertando a perninha do fone, o que eu acho um pouco esquisito. Bateria, para os padrões atuais, é fraca, tá? A gente está falando aí de 4 horas e meia de duração, não é nada demais, já tem muito fone que tem muito mais bateria que isso. Os codecs Bluetooth são mais simples também, você tem basicamente SBC e AAC, você não tem aptX, LDAC, nem nada do tipo, mas ele tem alguns recursos bastante interessantes. Tem alguns que são mais básicos, tipo, você tira o fone, ele automaticamente pausa a música e o outro fone que você não tirou entra no modo ambiente. Modo transparência, né? Que é aquele modo basicamente que liga os microfones para poder meio que anular o isolamento passivo do fone de ouvido. Mas ele tem coisas bem mais complexas também. Assim, a primeira e mais óbvia é justamente a integração com o ecossistema da Apple. Se você tiver um notebook da Apple e um iPhone, por exemplo, cara, ele vai muito facilmente, com muita fluidez, transitar entre um e outro, sabe? Você está ouvindo alguma coisa no computador, se o telefone toca, ele vai entender e vai pegar a ligação do computador. Se você troca para um iPad, ele vai para o iPad. Então tem esse tipo de coisa que eu acho muito interessante para quem está inserido no ecossistema da Apple, porque traz um grau gigantesco a mais de conveniência e facilidade de uso. Tem também uma outra coisa que é o áudio espacial. Já falei sobre isso na avaliação dele, mas é basicamente um surround virtual com rastreamento de cabeça. Então ele cria um espaço virtual, né, com o surround virtual, trava a fonte, vamos dizer assim, de som na tela do seu notebook, por exemplo, e você mexe a cabeça e ele mantém o som travado ali.
É uma tecnologia que traz uma imersão muito interessante para você ver filmes, assim, eu gostei bastante do efeito que isso traz, tá? Dá uma experiência assim, realmente muito, muito cinemática, que é muito legal. Então, no final das contas, é um fone que, sob alguns aspectos, meio que é mais simples, né? Então, tipo, os controles não são incríveis, a bateria não é incrível, mas, por outro lado, é um fone com diferenciais muito significativos, principalmente se você estiver imerso no ecossistema da Apple. Depois, Sony WF-1000XM4. Bom, primeira coisa, ele segue, como vocês estão vendo, uma outra proposta estética, vamos dizer assim. Ele é menos minimalista, mas ainda assim bastante sofisticado. É um fone muito bem construído, muito bem acabado também, assim. Também é todo de plástico, mas com detalhes legais, né? Tipo, isso daqui em dourado, enfim, é um fone... cara, bem legal. Mas, obviamente, tem diferenças significativas que vão além da estética. Primeiro de tudo, o conforto. Ele é um fone confortável, mas não é um fone absurdamente confortável. Assim, entre os três aqui, pra mim, ele é o menos confortável, tá? Em primeiro lugar fica os Apple AirPods, depois o Sennheiser Momentum e, por último, o Sony. Então, assim, o conforto não é o mais incrível do mundo, não. O encaixe também poderia ser um pouco melhor, porque ele é muito grande, então, assim, não é um fone que eu recomendo tanto para exercícios, até porque, assim como os Apple AirPods, ele também é só IPX4, então também não é um fone que você vai poder fazer coisas muito intensas com ele. A case também é legalzinha, sabe? É compacta, tipo, não é... Exatamente, assim, tipo, ela é um pouco mais larga, mas é um pouco mais baixa que a da Apple, um pouquinho mais coisa, tipo, também é compacta, assim, é um bom tamanho. Só que a case, ela é menos, tipo, ela tem um aspecto menos luxuoso do que a case do antigo WF-1000XM3, vai entender, né? A dele era, tipo, tinha uma parada em dourada, era uma case que eu achava mais bonita. Bluetooth é 5.2, obviamente não tem nenhum delay nem nada do tipo, e ele tem suporte a um codec mais avançado, né, além do USB-C e AC, que é o LDAC. Não tem suporte a PTX, mas tem suporte a LDAC. Já a bateria é excelente. Esse é o fone que tem a maior duração de bateria entre os três. São 8 horas de uso com o Noise Cancelling ligado, ele chega a 12 horas com o Noise Cancelling desligado. Então é uma bateria muito forte, tá? Com uma duração realmente fantástica. Os controles são mais tradicionais do que os da Apple, porque você não tem que apertar a perninha, assim, é realmente tipo a superfície de toque. E assim, você tem tipo controles mais completos também, tipo, você pode mexer no volume, por exemplo. Mas o problema é que assim, não, meio que tipo, a implementação não é a melhor coisa do mundo. Tem algumas coisas que eu achei meio estranhas, tipo, você vai configurar, tá, o que você quer que ele faça, mas por exemplo, você não pode configurar para um lado diminuir o volume e um lado aumentar. Não. Você tem que configurar que um lado é responsável pelo volume. Aí, tipo, se você der um toque, ele aumenta. Se você tocar e segurar, ele abaixa. Eu preferiria que você tivesse um pouco mais de flexibilidade nesse sentido, porque eu acho que, por exemplo, se avançar do lado direito e retroceder do lado esquerdo da faixa, por exemplo, eu acho que faz mais sentido. E você configura isso pelo aplicativo. E falando em aplicativo, se os AirPods Pro trazem muitos recursos, né, uma integração sensacional com o sistema da Apple, o fone da Sony, cara, ele traz uma quantidade muito interessante de recursos, todos acessíveis pelo aplicativo. Deixa eu tirar ele da case aqui para poder mostrar para vocês. Mas olha só, vamos lá. Primeiro, ele está conectando aqui já. Aí tá, vamos lá. Você tem aqui, primeira coisa, Adaptive Sound Control. Isso aqui é bem interessante. Você pode fazer com que ele inteligentemente detecte em que cenários, em que lugares você está usando o fone, e aí ele ajusta configurações com base nisso. Então eu posso configurar, por exemplo, para ele identificar que quando eu estou em casa, eu quero o Noise Cancelling desativado. Quando eu estou correndo, fazendo exercícios, eu posso botar que eu quero que ele esteja com o Noise Cancelling ativado com a redução de ruído de vento. Se eu estiver num transporte público, por exemplo, eu posso querer que ele fique ativado sempre no modo transparência para escutar avisos, esse tipo de coisa. Então, é bem interessante isso, tá? É um recurso que pode facilitar muito o uso de muita gente. Tem aqui também, nas configurações de som, o controle de som ambiente, né? Tipo, você pode botar cancelamento de ruído, som ambiente desligado, e você tipo, até muda a intensidade, né, do tanto de som do ambiente que vai entrar. Você tem aqui, isso também é bem interessante, falar para bate-papo. O que acontece? Você pode configurar ele para, se você começar a falar, ele vai escutar que é você falando e vai automaticamente dar pausa na música e ligar o modo transparência. Então, tipo, se você começa a falar com a pessoa na rua, por exemplo, você não precisa necessariamente tirar o fone, porque ele vai automaticamente entender que você está falando, tirar a música e ligar os microfones para o modo transparência. Achei isso bem legal.
Tem também aqui um equalizador, tá? Que é um equalizador bem legal, sabe? Você tem vários presets, mas você também pode definir. Isso daqui, o 360 Reality. O que é o 360 Reality? É basicamente uma versão da Sony, digamos assim, de um Atmos, tá? De certa forma. Não envolve a masterização, toda a mixagem do Atmos, não é isso. Mas é meio que um efeito de surround virtual. Como vocês sabem, né, os AirPods Pro tem o Dolby Atmos e tem o áudio espacial. Então, como é que eu compararia os dois, já para falar sobre isso? Bom, primeiro, no caso do Sony, ele é mais limitado porque ele depende de fones da Sony, é uma tecnologia da Sony, e de serviços de streaming como o Tidal e o Deezer, que, se não me engano, são os dois principais que têm suporte ao 360 Reality hoje. Então, assim, não é uma coisa que você pode usar em outros fones, né? Então, no caso da Apple, beleza, eu tenho Dolby Atmos no Apple Music, eu posso usar o Dolby Atmos com qualquer fone. O Spatial Audio já depende daqui, né? Mas aqui na Sony não é um áudio espacial com o rastreamento de cabeça, então assim, é um pouco mais limitado. E em termos de eficiência, vamos dizer assim, eficácia, é legal, tá? Ele tem um efeito também tridimensional interessante, mas eu sinceramente prefiro o Dolby Atmos, tá? Eu acho que é um resultado mais convincente. Aqui o 360 Reality ele faz diferença, mas não é espetacular. Uma outra funcionalidade que é legal, cara, é essa daqui, que é o DSE Extreme. O que é o DSE Extreme? Eu já falei sobre isso no review, se não me engano, do WH-1000XM4. É como se fosse uma tecnologia para você compensar as perdas de uma compressão muito pesada. Ou seja, né, se você pega um arquivo muito comprimido de áudio, né, tipo MP3 a 128 kbps, é uma maneira de você deixar os artefatos, né, deixar a degradação menos evidente. E é um efeito surpreendentemente eficiente. Claro, ele não vai pegar o teu MP3 128 kbps e transformar num FLAC. Não é isso, tá? Não chega a ser tão bom. Mas ele deixa, sim, de fato, a diferença menos gritante. Então, assim, em situações que você, tá obrigado a escutar um MP3 mais compactado, ele vai aplicar uma correção que vai deixar o som mais prazeroso. Eu gostei bastante disso. Por último, tem aqui na parte de sistema as configurações. Então, eu posso configurar assistente de voz aqui, eu posso mexer nas configurações dos botões, e aí entra aquilo que eu falei, por exemplo, né? Eu posso dizer que o lado esquerdo é para controle de volume, entendeu? Então, eu só tenho essas opções. Eu não posso mexer, botar aqui é um controle de volume e aqui também entendeu? Mas, espera aí. Ok, o que mais eu tenho aqui? O ajuste do controle de som ambiente, né? Eu posso, por exemplo, mexer no fone, né? Que eu quero circular entre alguns se eu tocar, né? Eu boto aqui os que eu quero que ele considere. Desligamento automático, pausa quando for retirado. Aqui a parte mais básica. Então, é muito interessante, sinceramente. Eu acho que é uma visão um pouco diferente do fone da Apple, né? É uma coisa um pouco mais técnica, vamos dizer assim, né? Tipo o DSE Extreme, né? Tipo a detecção de uso. Então, no final das contas, ele traz uma série de recursos que são muito interessantes, mas é tudo num perfil um pouco mais técnico, um pouco mais entusiasta do que os AirPods da Apple. Por último, o Sennheiser Momentum True Wireless 2. Bom, ele tem... é a maior case delas, tá? No final das contas, assim, sei lá, volume total, cara, olha, compara com a da Apple, beleza, né? A da Apple é mais alta, mas, cara, ela é muito menorzinha no final das contas, né? A do momento, assim, realmente é uma case muito maior. Ela é bem bonitinha, sabe? Com esse revestimento em tecido, gosto, acho bem bonito. E os fones em si, eles são os que têm o formato também, eu diria que mais tradicional de True Wireless, sabe? Com um bom acabamento também, sabe? São de plástico, mas é bonito, sabe? Tem alguns detalhezinhos de bom gosto, sabe? Tipo essa parte externa aqui, né? Com o logo da Sennheiser, esse efeito meio metalizado. Em termos de conforto, ele é muito bom. Como eu falei, ele não é tão bom quanto o da Apple. Para mim, os AirPods são os que encaixam melhor. Mas o momento ele não está muito atrás, não. Tá? É um fone bastante confortável. Assim como os outros dois, é IPX4, então você também não vai poder usar para exercícios muito intensos. Mas pode pegar uma chuva, uma coisa um pouco mais leve, sem nenhum problema. Os controles, para mim, são os melhores entre os três porque são os mais tradicionais. Você pode fazer tudo, avançar, retroceder e naquele esquema clássico de você poder avançar com o lado direito, retroceder com o lado esquerdo, aumentar o volume aqui, diminuir aqui. Então, é bem mais interessante. Bateria é melhor do que da Apple, mas pior do que do Sony. A Sennheiser ela não divulga a bateria em cenários específicos, com o noise cancelling ligado ou desligado. Então, por exemplo, só o que ela disse é que dura 7 horas e com a case você vai para 28 horas. Então, uma bateria que eu diria
boa, mas não incrível, tá? Porque é melhor do que a da Apple, mas pior do que a da Sony. Então a bateria que hoje em dia eu consideraria, tipo, no mundo dos True Wireless, satisfatório. Codecs, você tem aqui Bluetooth 5.2, tá? Também sem nenhum atraso, e os codecs mais normais, tipo USB-C e AC e aptX. Não tem aptX HD, não tem aptX Low Latency, nem nada assim. Então são codecs um pouco mais tradicionais também. Agora, em termos de recursos, ele certamente é o fone mais simples entre os três. Ele não tem nada demais, tá? Ele tem um aplicativo também, assim como o Sony. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é o mesmo aplicativo do Momentum 3, tá? Que eu acabei de testar. Então, assim, cara, aquela mesma interface básica, sabe? Aqui você liga o modo transparência, você tem aqui o mesmo equalizador que eu não gostei muito, você tem aqui as conexões, você tem aqui nas configurações, tipo, pausa automática quando você tira, você pode ligar o noise cancelling. Cara, você tem o mesmo high-end sound tuning, né, que é o perfil lá, em tese, high-end mais equilibrado, e aqui para você trocar, você configurar as funções. Então, ele certamente, em termos de recursos, é o mais simples de todos eles, é o mais tradicional. Microfone. Bom, todos obviamente têm microfones e são microfones de qualidade para fones desse tipo. Então, essa é a qualidade de captação que você pode esperar dos microfones dos Apple AirPods Pro. Já o Sony WF-1000XM4 vai entregar uma qualidade de captação como essa que vocês estão ouvindo agora. E por último, o Sennheiser Momentum TWS-2 vai entregar essa qualidade de captação de vozes que vocês estão escutando agora. Por último, Noise Cancelling. Bom, o Noise Cancelling dos três é muito bom. Quando eu fiz a avaliação dos Apple AirPods Pro, eu falei sobre como, para mim, o Noise Cancelling dele é o melhor que eu já vi, tá? Em um fone True Wireless, e certamente está acima dos fones mais simples, né? Tipo do Huawei FreeBuds 4i, do Honor Earbuds 2 Lite, do QCY-HT01, né? Você está um degrau acima em termos de Noise Cancelling. E, sinceramente, os três são muito parecidos, tá? Tanto o Sennheiser quanto o Sony estão num nível muito semelhante, o que significa que eles não chegam no nível do cancelamento de um headphone, como o próprio Sony WH-1000XM4 ou Apple AirPods Max, ou Sennheiser Momentum 3, né? Assim, as versões, digamos, né, headphone desse aqui, eles têm um cancelamento mais eficaz, mas é bom, tá? Ele vai funcionar melhor com sons mais graves, mais constantes, né? E vai conseguir, cara, anular legal, assim. Por exemplo, hoje eu tava em casa ouvindo o Sony, que, cara, tá tendo uma obra no apartamento do lado, assim. Eu tava com música tocando, claro, não tava tão baixo, mas também não tava muito alto. Cancelamento, ruído, cara, começou a bateção que eu só senti porque eu tava com a mão na mesa, né? E dava pra sentir a vibração. Então, assim, é um bom noise cancelling, tá? Ele não vai te apagar, tá? Do ambiente, mas você vai ter um cancelamento bem interessante. Vamos agora entrar no som. Em termos de som, os três são bons fones. Claramente, eles estão no que seria o topo da cadeia, tá? No mundo dos fones True Wireless. Mas um deles, claramente, é o meu preferido. Então já vou falar sobre isso para poder não focar, assim, não gastar tanto tempo assim no que eu não curti muito. Bom, para o choque de muitos, o que eu menos gostei foi o Sennheiser Momentum True Wireless 2. O que acontece é o seguinte, assim como o Momentum 3, tá, que eu testei, que eu postei a avaliação na segunda-feira, o Momentum 2 True Wireless, ele tem o modo lá padrão dele, que tem ali a opção de você colocar aquele equalizadorzinho que eu não gosto muito, e ele também tem o perfil High-End Sound Tuning, que em tese meio que traz uma curva um pouco mais, que é para ser um pouco mais neutra, um pouco mais sofisticada. E assim como no Sennheiser Momentum 3, eu não curti muito o modo normal. Parece que ele é uma tentativa da Sennheiser de trazer uma sonoridade mais mainstream, assim, mais de massa, mas é uma tentativa que não deu muito certo, sabe? Tipo, é um fone em V, mas é um V meio esquisito. Os graves são muito dominantes, os agudos também são fortinhos e ele tem médios que são muito recuados. Assim como os outros in-ears da Sennheiser, né? Eu falei sobre isso no review do IA900, caso você não tenha visto, dá uma olhada aqui em cima. Mas o IA900 ele não tem Pina Gain, que é o Pina Gain basicamente é um incremento numa região ali por volta dos 3 kHz que deixa os médios mais acentuados para compensar o ganho de pina que existe nos sons que a gente ouve na natureza e que fones in-ears por natureza anulam. E os in-ears da Sennheiser eles não têm isso, assim, o que é uma coisa, é a tonalidade que a marca quer trazer, mas no final das contas é um pouco estranho, tipo, e assim, no Momentum 2 ainda é uma curva que, obviamente, né, pior executada do que no IA900, né? Então, assim, meio que o IA900, tipo, cara, beleza, ele também não tem o Pina Gain, o que pode ser estranho, é uma tonalidade um pouco diferente,
Mas ele é um fone que, em vários aspectos, ele se redime, ele tem muitas outras qualidades, né? O momento do True Wireless meio que assim, pô, só ficou esquisito, entendeu? Quando você liga o modo high-end, as coisas melhoram um pouco, porque você fica com um V menos pronunciado. Só que o que acontece é que ele tira subgrave, médio grave continua forte, e os agudos eles ficam um pouco menos gritantes, mas eles continuam um pouco pronunciados, e o recuo nos médios continua. Então, não é que ele seja um fone ruim no final das contas, tá falando assim, tipo, se eu estivesse só fazendo review dele, assim, eu teria minhas críticas, mas, pô, acharia legal. A questão é que pra mim ele acaba ficando muito atrás dos outros dois, entendeu? Então, assim, infelizmente eu já descartaria o Momentum 2 True Wireless. Até porque, como eu falei, na parte de recursos ele ainda também é o mais simples de todos, né? Então, assim, eu, sinceramente, no mundo onde esses outros dois existem, eu não pegaria o Sennheiser. Dito isso, vamos para os outros dois. Começando pelos AirPods, que eu já avaliei aqui no canal. Inclusive, porque eu já avaliei, eu vou ser um pouco mais breve aqui. Como eu disse na avaliação deles, para mim é um fone com uma sonoridade muito tranquila e natural no final das contas. É um fone que é surpreendentemente equilibrado e natural. Não é um fone com uma sonoridade particularmente empolgante, né? O que até pode ser um problema para muitas pessoas, né? A partir do momento que é um fone com uma abrangência gigantesca, né? Ele é feito por um público geral, né? Ao contrário do Sennheiser, que é feito para audiófilos e é muito menos equilibrado que os AirPods Pro. Então, assim, eu acho que para muita gente ele vai ser um pouco sem graça, mas, cara, para mim eu achei ótimo, né? Porque a palavra de ordem não é empolgação, é naturalidade e equilíbrio aqui. É um fone que realmente me satisfez muito. O Sony é diferente, mas de uma forma muito interessante e sobre alguns aspectos eu fiquei impressionado com o quanto eles acabam sendo próximos. É o seguinte, no modo padrão, o Sony tem uma quantidade muito maior de graves, tá? Mas os médios e agudos são muito parecidos. Ele tem a mesma proposta que me parece ser muito relaxada, muito tranquila nessa região. Você tem a mesma personalidade em geral, sabe? E foi exatamente essa personalidade que me encantou, sabe? Você tem médios, cara, que são, e agudos, né, que são muito naturais, que tem aquele pinna gain um pouco mais leve, bem doce, sabe? Agudos muito suaves, mas com um ótimo timbre e ótima definição. Essa região desses dois fones ela é muito envolvente, ela é muito tranquila, pacífica, funciona para coisas mais energéticas, mas ela é muito... cara, eu não sei explicar, mas é isso, é suave, é gostoso, entendeu? Os dois têm médios e agudos que seguem uma linha muito parecida. A diferença aqui, o Sony tem muito mais grave. Ele tem uma quantidade aí consideravelmente superior de baixas frequências. E assim, são graves que não têm tanta definição assim. Eles deixam aquela sonoridade mais cheia, mais pesadona. Mas, cara, tá longe do exagero do headphone, do WH-1000XM4. Surpreendentemente, eu acho ele muito mais equilibrado do que o headphone da Sony. Assim, de novo, é um boost nos graves, mas é um boost um pouco mais comedido. Então, assim, você acaba com uma sonoridade que eu ainda coloco numa categoria, tipo, que é muito tranquila, muito suave, mas com uma pegada um pouco diferente. Ele meio que é mais fechado, é mais cheio, mas também é aquela sonoridade, tipo, calma e tranquila, entendeu? Sinceramente, nesse modo, né, se eu for comparar o Sony, como ele chega, né, e o Apple, como ele chega também, eu prefiro o Apple, porque eu acho que os AirPods Pro têm essa... Eu gosto de graves com presença, mas às vezes eu acho que o Sony pode ir um pouco além do que eu gostaria, de novo, ainda que seja muito mais equilibrado do que o headphone. Mas, por exemplo, eu prefiro os graves dele do que os graves do Momentum, entendeu? Porque eu acho que o Momentum ele é mais cheião, ele é mais abafado. No modo... Não é nem que seja mais abafado. Os graves são mais indefinidos no modo normal e quando você bota o high-end sound tuning, ele até, tipo... Sequer é um tuning que eu acho tão bom, porque ele tira subgraves, mas deixa o médio grave ali. E é justamente isso uma coisa que eu não gosto. Então, assim, eu acho que os graves aqui são mais bem executados. Mas eu prefiro a resposta um pouco mais neutra dos AirPods Pro nos graves, né, quando eu comparo com o Sennheiser, né, com o Sony, com a equalização padrão de fábrica. Só que aí entra a carta na manga do Sony, que são os perfis de equalização que você pode acessar por meio do aplicativo. Eu usava direto esses perfis quando eu tinha o meu Sony WH-1000XM3, principalmente porque eu achava que o modo brilho fazia com que ele fosse um fone muito mais equilibrado, né? Como eu falei, ele, por padrão, o headphone, né, o WH-1000XM3 e o XM4 são fones com muito grave, fones muito escuros. Assim,
o modo brilho, ele em algum lugar, ele melhorava muito isso. Aqui, você parte de um lugar bem mais tranquilo, né? Como eu falei, ele é muito mais equilibrado. Então, assim, você não tem uma sonoridade padrão que é tão exageradamente grave quanto a do headphone. Mas também sinto benefícios quando eu passo pro perfil brilho. Assim, ele tem outros perfis, inclusive um perfil chamado agudos, mas para mim o melhor de todos é o brilho. O agudo, ele parece aumentar os agudos, mas numa região um pouco mais para cima, e ele não diminui graves. O perfil brilho, ele diminui graves e deixa eles bem mais tranquilos. Sinceramente, assim, aí ele fica sensacional, tá? Porque a curva de grave deles meio que passa a ser muito mais próxima do que eu gosto, entendeu? Né? Que é aquele boost, mas aquele boost bem colocado, focado nos subgraves. Ainda são graves mais fortes do que os da Apple, tá? A Apple, o AirPods Pro, ele tem graves que realmente são mais comedidos. Aqui mesmo no modo brilho você tem uma diminuição, mas não é o suficiente para chegar no nível mais tranquilo dos Apple. Mas assim, você perde o exagero, sabe? Você perde a massa, entendeu? Você perde aquele peso que pode ser um pouco demais em algumas situações, né? E você deixa o restante do espectro mais aberto, né? Você traz um pouco mais de atenção para isso. E aí, cara, você vê que os médios mantêm a personalidade que pra mim é muito, muito natural, com aquele ótimo pinna gain, sabe? Tipo, ele tem um timbre muito bom na região média. E os agudos ganham destaque. Eles têm mais presença no espectro, tá? Eles dão um passo para frente e trazem a sensação de uma apresentação mais aberta, mais arejada mesmo, assim, com mais respiro. Eu também acho que nessa forma ele é um fone que acaba sendo mais detalhado e possivelmente trazendo mais resolução. Assim, eu associo resolução e transparência, né, detalhamento, à competência nos agudos. Eu acho que quando o fone é mais escuro, você perde um pouco dessa sensação, né? Quando você tem um fone um pouco mais brilhante, não precisa ser demais, né? Mas você deixa mais evidentes essas características, né? Você pode ter uma sensação melhor de recorte, de posicionamento, né? Porque é na região aguda que tá muitas das dicas que a gente usa para sei lá, ter essa sensação assim de detalhamento, transparência, resolução e tal. Então, eu gosto muito do que ele faz nesse sentido. Sinceramente, assim, eu acho que a apresentação dos dois é igualmente satisfatória, mas em momentos diferentes, tá? O relaxamento dos AirPods, né, mesmo com todos esses elogios aqui, o relaxamento deles e a suavidade continua sendo fantástica. Mas a sensação de abertura e brilho a mais do Sony com esse perfil, né, com o perfil brilho, também é muito bom. Eu continuo achando que são fones mais parecidos do que diferentes. Os AirPods são mais leves e naturais, e o Sony é mais vivo, ainda que continue sendo um fone natural. Para fechar, entre esses dois, não é fácil achar um vencedor, porque isso vai depender muito das tuas preferências, tá? Assim, primeiro em termos de recursos, eu acho que ambos trazem os seus encantos, né? Os AirPods têm a integração fantástica com todos os aparelhos da Apple e o áudio espacial, que eu gosto muito. Já o Sony é recheado de recursos, né? Como o equalizador, como a detecção de uso ou a detecção de fala, sabe? Que podem ser recursos muito interessantes para o dia a dia, né? Afinal de contas, assim como eu falo, esse tipo de fone, né? São fones meio que feitos para um público mais geral, né? Para os quais meio que assim eles são tipo itens de tecnologia, né? Que são muito mais do que uma forma de você só escutar música, né? Então toda essa parte de conveniência ela conta muito também, né? O fone ele é avaliado muito mais como um conjunto. Então, em termos de som, eu acho que é difícil, cara. Sinceramente, assim, os AirPods, como eu falei, eles têm uma pegada que é muito mais tranquila, relaxada e suave. E o Sony, ele tem uma pegada tranquila e relaxada e suave, mas com graves muito mais presentes, mas ele pode também ter outros perfis que mudam bastante a sonoridade, né? Como o perfil, como eu falei, brilho, que deixa ele, a meu ver, mais equilibrado, tá? Ele é mais vivo e mais intenso do que os AirPods Pro, porque ele continua tendo um pouco mais de grave e tem bem mais agudos. Mas no final das contas eu acabo dando a vitória em termos de som pro Sony, porque ele é mais versátil, ele te dá essa opção, né? O fone da Apple, ele é só essa sonoridade. Mas no final das contas, cara, são fones que me agradaram muito, tá? Porque, de novo, assim como conjunto, eles são fantásticos, cada um do seu jeito, cada um com suas questões. E são fones que, assim, pra mim, realmente estão no topo da cadeia de wireless, sabe? Claro,
Você ainda está falando de sonoridades que são limitadas pelo tipo de fone, né? Eu estou falando de fones que custam mais de $200. Não adianta você querer comparar a sonoridade deles com in-ears cabeados de $200, né? Você não vai pegar isso aqui e comparar com um C-Audio Yumi, tá? Ou até com... eu acho que assim, algo na casa dos tipo $50, $60, você tem uma comparação mais ou menos válida. Né, passou disso, não adianta, um fone cabeado vai trazer um desempenho muito maior. Mas, de novo, né, esses fones têm que ser avaliados em conjunto e ambos são conjuntos absolutamente fantásticos. Né, trazer uma sonoridade muito boa, uma série de recursos muito interessantes. Então, você só precisa avaliar, cara, pro teu uso, né, para as tuas circunstâncias, o que é mais interessante para você. Mas acho muito difícil que você se decepcione com qualquer um deles. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.